Sabe o que eu notei? Que é muito difícil, mas muito difícil saber se uma ação perdeu fundamento. Na teoria parece muito simples. Ah, eu devo vender uma ação quando ela perdeu seus fundamentos econômicos de longo prazo. Até bonitinho de se falar. Mas na prática, será que é tão simples assim? Por isso, eu vou tentar te ajudar nesse vídeo, trazendo alguns critérios objetivos ou próximo da objetividade para você tentar identificar se aquela ação da sua carteira perdeu ou não fundamentos. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E você já deve ter lido ou visto um vídeo dizendo que um dos motivos para você vender uma ação é a perda de fundamento. Isso está correto. Contudo, o que significa perder fundamentos? Concretamente, era uma empresa que dava lucro, agora dá prejuízo. Sim, mas isso significa o que na prática? Que prejuízo é esse? Porque eu já vi que Petrobras, Vale, Suzano, Klabin já deram prejuízo e elas perderam fundamento? Eu deveria vender? Viu como não é simples assim? Por isso, eu vou ir direto ao ponto, trazendo aqui exemplos de como você poderia identificar. E já antecipo o seguinte: existe um caso aqui que é óbvio de perda de fundamento. O óbvio, mas mesmo o óbvio, muitas vezes a gente tem dificuldade de praticar. Por quê? Porque se uma ação perdeu o fundamento, provavelmente eu estou perdendo dinheiro. E por estar perdendo dinheiro, eu não quero vender. O sentimento de aversão à perda fala mais alto. Mas note o seguinte: a hipótese de venda é perda de fundamento, independentemente de você ter lucro ou prejuízo. Isso não importa. Sabe por quê? Porque se de fato a empresa perdeu o fundamento, como que você pode ter a certeza de que ela vai se recuperar? Ela perdeu o fundamento. Você não tem essa certeza. E outra, e o custo de oportunidade que há em você ficar com seu capital alocado numa empresa ruim, que perdeu o fundamento, e esse dinheiro estar, mesmo que você tenha que realizar um prejuízo, estar alocado numa empresa boa, que não para de dar lucros consistentes e crescentes e com rentabilidade. Essa é a grande dificuldade, uma dificuldade psicológica. Mas enfim, vamos ao caso mais óbvio aqui. E o caso mais óbvio está aí, ó, Americanas. Por quê? Porque entrou em recuperação judicial? Isso é mais do que óbvio. Olha, por favor, se uma empresa entrou em recuperação judicial, eu não sei mais como te demonstrar o que é uma perda de fundamento. Eu ainda nem comecei, na verdade. Mas se você, com ação em recuperação judicial, entende que a empresa ainda pode se recuperar, me desculpe. Agora, afora esse caso óbvio de recuperação judicial, entenda, você não é o sócio majoritário. Coloca isso na sua cabeça, porque muitas vezes você é levado a pensar, não, vou virar sócio. Você não é o sócio igual o sócio majoritário. Esse cara, controlador, majoritário, ele tem outros interesses e ele é remunerado de maneira diferente. Ele ganha no conselho de administração muitas vezes, ele ganha a remuneração na diretoria, você só tem o dividendo. Então, uma empresa em recuperação judicial não necessariamente dá prejuízo ao majoritário. O prejuízo, na verdade, é menor porque esse cara está sendo remunerado de outras formas. Você só tem o dividendo. E valorização, esqueça. Como que uma ação assim vai se valorizar? Então, recuperação judicial é o caso mais óbvio. Mas, para além disso, ainda envolvendo Americanas, é a hipótese fraude contábil. Fraude. Se uma empresa fraudou balanço, não há mais conversa. Warren Buffett costuma dizer o seguinte, que você leva 20 anos para construir uma reputação, mas em apenas 20 minutos você a destrói. Construir é difícil. Destruir é fácil. Sendo assim, mesma história com confiança. Você tem um relacionamento com uma pessoa, amigo ou parceiro, parceira, e aí a confiança é destruída. Mesmo assim, você vai continuar confiando como? Mesma situação com uma empresa. Os executivos fraudaram números contábeis e a contabilidade é a linguagem empresarial, é a forma pela qual a empresa se comunica com seus sócios minoritários, e todos nós aqui somos sócios minoritários na Bolsa de Valores. Se isso foi fraudado, como que eu vou continuar acreditando no futuro? E note que, por mais que haja auditoria independente, isso é insuficiente para evitar fraudes. É insuficiente. Então aqui não há dúvida. Se você está investindo, e aí investir significa se utilizar da análise fundamentalista a longo prazo, não faz sentido continuar numa empresa, tanto em recuperação judicial, quanto pior. É menos pior você investir numa empresa em recuperação judicial do que uma empresa que já apresentou fraude. Não há mais conversa. É apenas saída. E aí eu entro num caso mais polêmico. Esse aqui é polêmico. IRB. Para quem já tem a ação e está ganhando algum dinheiro, tudo bem. Mas eu vejo gente concentrada no papel, aí é loucura, na minha opinião. Com todo respeito, mas ter uma concentração forte num papel, cujos executivos fraudaram balanço. Mas eu acredito. Meu Deus do céu.
eu tento ser paciente. Mas a palavra acreditar já é um erro, porque investir não é um ato de fé, não é um ato religioso. Racionalmente, fora da bolsa. Se, sei lá, um contador, um advogado, um profissional liberal que presta serviço para você, esse cara te enganou, te roubou, aí depois vem uma narrativa dele dizendo o seguinte, viu? Não, agora mudou. Ah, vamos supor que você contratou uma empresa. Não, aqui a empresa trocou de funcionários. A narrativa com o IRB. Trocamos de executivo. Isso é suficiente para você continuar tendo um contrato com essa empresa? É o bom senso. É o bom senso. Ah, mas eu vi o Barsi falando. Esquece. Você vai ficar seguindo o que o Barsi fala como se ele fosse infalível. É só você pegar os teus casos, Taurus, Eternite, Cosan, e assim vai. Para com isso. Invista com foco, não seguindo isso aí, que você vai acabar se lascando. Por exemplo, eu vi o Barsi dizendo a respeito de IRB que ela tinha mais caixa do que o seu valor de mercado. Mas e daí? Será que isso é verdade hoje? Vamos dar uma olhada aqui. Empresa, caixa, 5 bilhões, valor de mercado. Isso é verdade. Mas e daí? O caixa de uma seguradora é que uma resseguradora que acaba assumindo riscos piores do que simplesmente uma seguradora, o caixa não é dela. Quando uma seguradora emite uma apólice, recebe o prêmio, esse dinheiro é dela automaticamente? Ou é um dinheiro que o rendimento é dela, mas se ela tiver sorte, ela não vai ter que pagar a indenização? É um dinheiro comprometido. Então isso aqui não importa. Isso aqui não importa. O que mais importa é, a empresa te enganou, que na prática é o mesmo que roubar, então perdeu o fundamento. Então aqui são casos mais óbvios, recuperação judicial e fraude. Agora, prejuízo. Mesmo que uma empresa não esteja em recuperação judicial, é o caso, na minha opinião, da Braskem. Por quê, Braskem? Vamos pegar aqui o histórico contábil da empresa. Ó, teve prejuízo em 2019, em 2020, 2022 e a partir de então só prejuízo. Como que você espera ganhar dinheiro com uma empresa que só dá prejuízo? Não tem como. O segredo para o acionista ganhar dinheiro é a empresa ostentar uma rentabilidade acima do custo de capital. Então, qual que é a fórmula da geração de valor? Vamos lembrar. É o ROIC, o retorno sobre o capital investido, ser superior ao longo do tempo ao custo do capital. O que é o custo do capital? Quanto que eu exijo de retorno para financiar uma empresa? Como credor, quanto que eu exijo de taxa de juros dos empréstimos e financiamento? Por exemplo, o credor de uma debênture para a Braskem, ele precisa ganhar 12% ao ano. Estou dando apenas um exemplo aqui. Então a Braskem precisa entregar um retorno acima de 12% ao ano. E esse retorno vem do lucro. Se eu entrego um retorno de 13, meu custo é 12, eu tenho um excedente de 1%, e aí eu gerei valor. Isso gera enriquecimento do acionista a longo prazo. Se isso não acontecer ao longo do tempo, não há como ganhar dinheiro. Aí é melhor deixar o dinheiro na poupança, que eu vou ganhar mais ou perder menos, porque a poupança tem dificuldade de vencer a inflação. Enfim, então se eu não consigo bater essa fórmula aqui, e no caso do acionista é pior ainda, porque eu falei aqui financiar como credor. Se eu financio como acionista, eu preciso de mais retorno ainda, o custo de capital é maior. Se aqui eu, como credor, eu quero 12, aqui eu quero 15. Aí eu faço uma ponderação, chego num custo de capital ponderado, médio, que é o WACC, de 13, vamos supor. Eu preciso de 13. E a empresa está entregando quanto? Menos 29. Média 11, mas isso aqui está distorcido, né? Vamos tirar aqui as anomalias. Média, então, é 1,42. Não tem como. Simplesmente não há como. Outro caso, Raízen. E aqui em Raízen, ainda você tem um adicional, que é a Cosan, um dos controladores, desistindo da Raízen. O CEO da Raízen não, da Cosan, ele declarou o seguinte: nós não iremos aportar, não iremos acompanhar a Shell no aporte de capital em Raízen para salvar a Raízen e, por consequência, a gente vai ser diluído. Em virtude disso, a tendência é a gente vender a nossa pequena participação no futuro em Raízen para terceiros. Então, se um dos acionistas estão pulando fora, por que você não? Ah, mas eu estou perdendo 50%, 60%. Não interessa. Perda de fundamento é venda, independentemente de lucro ou prejuízo. Não importa, porque é melhor você perder 60% do que 100%. E outra, vamos supor que você aguarde a recuperação. Tá, tô perdendo 60. Aí eu aguardo 5 anos. A empresa está em crise, leva mais tempo ainda. Mas enfim, pondo que seja 5 anos. Aí, nesses 5 anos, eu recupero um pouco do meu prejuízo. Recupero 30, sei lá, 40. Não sei. Só que esse dinheiro poderia se assumir a perda, que para fins fiscais fica ali para fins de compensação no futuro. Eu coloco esse dinheiro num bom investimento, um Itaú da massa, por exemplo, e ele me entrega em 5 anos. Quanto? Quanto que o Itaú entregou nos últimos 5 anos? Mais de 100%. É simples. Agora, a situação é diferente. Não é simplesmente caiu a ação, vou vender. Não é isso. Se ela caiu, mas não perdeu fundamentos de longo prazo, é algo pontual, é algo do momento,
tudo bem, ela não perdeu fundamentos, ela está passando por uma crise pontual. Aí você tem que avaliar, mas aqui não é o caso. E o que está acontecendo? Prejuízos sucessivos. Aí a gente começa a passar aqui para alguns casos que não são mais tão óbvios. Por exemplo, CSN. Mas antes de continuar, deixa eu só comunicar o seguinte, que eu passei a estender o benefício da planilha de valor intrínseco lá da comunidade FMI para os membros do canal, a fim de uniformizar esse acesso, porque lá na área de membros eu estava com uma planilha de preço-teto Bazin, só que na prática eu não adoto essa planilha. Eu estava a disponibilizando por ser um método que a maioria das pessoas utiliza, mas eu não uso. Então, se eu uso a planilha de valor intrínseco, o certo é que todos os meus membros tenham acesso a ela. Então eu passei a uniformizar dessa forma. Sendo assim, para ter acesso a essa planilha, basta você se tornar membro do canal. Aqui a assinatura mensal pode cancelar a qualquer momento e ainda você tem acesso a vídeos exclusivos. Já são centenas de vídeos exclusivos de temas que eu não consigo trazer publicamente no canal, sob pena de o meu desempenho ficar ínfimo. E o meu canal já está sendo pouco recomendado. Eu não estou me fazendo de vítima aqui, não. Só estou descrevendo algo que está acontecendo. E eu preciso redirecionar os meus esforços para temas específicos que eu até gosto mais de tratar para os membros. E ainda você tem acesso ao conteúdo relacionado à minha carteira pessoal de investimentos, à minha carteira Investidor 10 e postagens exclusivas. Você pode cancelar a qualquer momento. Pois bem, voltando aqui, CSN é um caso mais difícil, um hard case. Por quê? Porque é uma empresa que, teoricamente, é uma das líderes de mercado no setor siderúrgico brasileiro. Mas o que está acontecendo também desde 2024? Prejuízos sucessivos. Está vendo aqui? Prejuízos sucessivos. E aí eu preciso dizer o seguinte para você. Eu não estou te dizendo que a CSN vai quebrar. Veja, eu não estou dizendo que perda de fundamento é igual a empresa irá quebrar. Não, porque quebrar é algo muito definitivo. E economia e investimentos, a gente não está falando de ciência exata. E outra, uma empresa pode ficar respirando por aparelhos por vários e vários anos. Olha o caso da Oi. Segundo a recuperação judicial, a justiça chegou a decretar a falência, aí em segunda instância houve a reversão da decisão e ela continua lá, mas e aí? Só tem um CNPJ aberto, é isso que tem lá. Então, é o tipo de empresa que não vale a pena você ter em carteira. Porque, de novo, qual que é a fórmula da geração de valor? ROIC acima do custo de capital, Luan. Sim, se a empresa tem prejuízo, o ROIC é negativo. E o custo de capital nunca será negativo. A não ser que eu esteja num ambiente altamente deflacionário. Mas assim, Brasil e deflação não são coisas que andam juntas, né? Então é isso. Mas aqui é um caso mais difícil, porque é uma empresa que tem um histórico até bacana em ciclos fortes de demanda na siderurgia, mas assim, já foi mais de um ano com prejuízo. Aí a gente vai entrar em casos ainda mais difíceis. Um desses exemplos é da Magalu. Sabe por quê? A Magalu já foi a queridinha do varejo eletrônico aqui no país. Chegou a negociar a mais de 100 vezes lucro ali em idos 2020 e 2021. Você tem noção? Cara, você tem noção? Esse é múltiplo dessas empresas norte-americanas. Tech é múltiplo de Tesla. É múltiplo de Nvidia, Magalu, olha a loucura. Por isso que o pessoal ficava fazendo aquelas comparações Magalu, mas não fazia sentido ter aquela ação. Era a loucura do senhor mercado fazendo o preço para cima. É que hoje a gente está acostumado a ver para baixo, mas para cima tem esse tipo de loucura. E aqui, o ponto é, a empresa mudou completamente a sua estratégia. E tá vendo que aqui envolve uma investigação maior, esse tipo de investigação que eu trago para os membros? Aqui é o seguinte, a Magalu, ela vinha numa estratégia de focar no crescimento do digital, comércio eletrônico. E aí isso inflou a empresa no mercado, especialmente por conta do novo hábito do consumidor, por conta da pandemia. E perfeito! Agora, o que aconteceu recentemente? A empresa passou a focar em lojas físicas. O varejo online da empresa está desacelerando, está fraco. Já as lojas físicas estão segurando as pontas. Ainda assim, vamos dar uma olhada aqui no histórico. 2025 teve um lucro, após passar por 2 prejuízos aqui, só que no último trimestre teve outro prejuízo. Então assim, aqui o case não é óbvio. Então veja que tem casos mais óbvios e tem casos que você vai ter que se valer da sua subjetividade. Infelizmente, não é ciência exata. Se você quer exatidão, nem se meta com isso. Fica na renda fixa, que lá você tem um pouco mais de exatidão. Coloca no Tesouro Reserva, que ainda está no Banco do Brasil, que lá você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Renda variável é variável. Por que se chama renda variável? Porque o fluxo de caixa das empresas varia e é imprevisível. O jogo de longo prazo é a gente tentar se aproximar do que seria o fluxo de caixa das empresas. Isso a gente só consegue com empresas mais previsíveis na economia brasileira. E aí, sinceramente, você acha que faz sentido essa tese da Magalu de focar em lojas físicas? Se você, de fato, tem uma tese nesse sentido,
tudo bem. Mas aqui, particularmente, eu entenderia como perda de fundamento, porque já existe um novo hábito do consumidor que está crescendo ainda mais com as pessoas mais jovens. Então aqui é isso. Outro caso mais recente de Asas 2154. Aqui também não é óbvio, mas eu particularmente entendo que perdeu o fundamento. Por quê? Porque o que nós tivemos com a Asas, Antiga Arezzo e Grupo Soma? Uma fusão. E a princípio essa fusão traria o quê? Traria ganhos, economia de escala, sinergias. Só que isso não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Primeiro que estamos vivenciando números horrorosos nesse ramo de moda feminina. Aí agora ainda mais com o governo reabrindo espaço para as chinesas, porque retirou as taxas das blusinhas. Mas o que motivou a minha ideia de perda de fundamento? Primeiro que a gente já vinha enxergando saídas de executivos, um alto turnover de executivos na Asas. E agora, mais recentemente, os dois grandes sócios entraram na justiça um contra o outro, um querendo impedir a cisão de um negócio, já se falando em retorno ao status quo ante, ou seja, acabar com essa fusão, briga societária de gigantes, em um momento em que a empresa está em turnaround. Como esperar a recuperação de uma empresa nesse cenário? Como minoritário, eu não ficaria preso em uma briga societária, em uma empresa que está passando por uma recuperação, uma empresa que está em crise, com marcas enfraquecidas, algumas delas. Por exemplo, Hering e Vans, num cenário macro horroroso, governo dificultando a vida, mas o principal é a briga societária. Mas aqui é um caso que não é óbvio, vai ser a interpretação de cada um. Por isso eu vim afunilando de casos óbvios para os menos óbvios. Ela pode acabar se recuperando? Pode, porque não é óbvio, é subjetivo aqui. Mas, de novo, sempre analise economia e investimentos em termos de custo e oportunidade. Agora, vamos ir além, numa especulação do que seria um caso possível de perda de fundamentos. E aqui eu vou usar a B3, mas, enfim, você pode utilizar qualquer empresa. Por que a B3? Porque é o seguinte, um dos riscos da B3 no país é o risco de abertura para concorrência, que na prática ela é um monopólio. Todo mundo abre capital na bolsa, negocia na bolsa via B3. E o que acontece é o seguinte, o Brasil, na verdade, não tinha espaço para várias bolsas de valores, até poucos anos atrás. Tanto assim que a B3 é fruto de uma fusão, que deu muito certo. Nosso mercado é muito pequeno para abranger, para abarcar várias empresas de bolsa de valores. Por isso que só tem a B3. Aí saiu uma nova bolsa, mas assim, coisa insignificante. Mas o que seria eventualmente uma perda de fundamentos na B3? Olha, de fato, nosso mercado se expande, a empresa não consegue acompanhar essa expansão, os concorrentes começam a se infiltrar, e a empresa que antes ostentava margens altíssimas começa a ter margens pequenas. Apresentava rentabilidade altíssima, o que é? Altíssima, acima de 15% ao ano, começa a apresentar rentabilidade baixa, 7%, 5%. 5%, 4, 5% é rentabilidade do setor aéreo. Então, na verdade, o setor acaba sendo destruído e a empresa também. Então, por mais que ainda passe a ser uma empresa levemente lucrativa, já foi, acabou. Aconteceu com a Cielo. Mas isso é imprevisível, isso é acompanhamento que você faz. Um acompanhamento continuado, porque as coisas mudam, as empresas são disruptadas, os monopólios legais são findados, vantagens competitivas se perdem. Isso é normal. O ambiente econômico é dinâmico. A Netflix destruiu a gigante de locadoras, Blockbuster. Faz parte. Por isso que é necessário diversificar e acompanhar os seus investimentos e vender aquilo que perdeu o fundamento para você colocar a vencedora na carteira. Ou aumentar a posição na vencedora. Porque a hora que você vai ajustando e colocando nas vencedoras, você deixa as ervas daninhas de fora e as flores vão crescendo na sua carteira. Mas aqui também envolve antecipação, tentativa de antecipação. Não estou falando que B3 vai perder fundamento de maneira nenhuma, é só um exemplo de novo. Mas veja que envolve esforço cognitivo, experiência, acompanhamento. Tudo isso te ajuda na área de membro. Mas olha só, existe um caso que aí é só narrativa da mídia. Toma cuidado com isso aqui. Por quê? Me perguntaram, Luan, Sanepar perdeu fundamento? E por que me perguntaram isso? Não só por queda da ação, mas olha o que aconteceu com o lucro. O lucro teve esse declínio aqui que não se via na história, olha, desde 2009. Você pode ver aqui, ó, que desde 2009 você não teve essa inclinação para baixo do lucro. Você não teve. E agora você teve no primeiro trimestre de 2026. E a mídia traz o seguinte: lucro da Sanepar caiu 70%. Mas calma, o que aconteceu? E o motivo é simples, a base comparativa. No primeiro trimestre de 2025 a empresa reconheceu a receita de precatório, que gerou uma alta de 200% no lucro, e nesse trimestre não teve a receita de precatório. Pronto, o lucro voltou para a sua normalidade, queda de 70%. Só aconteceu isso. Então cuidado também com a narrativa, que não tem nada a ver de perda de fundamento. Então eu tentei trazer aqui para você, tanto
falsas perdas de fundamento, quanto possíveis perdas de fundamentos, quanto situações subjetivas de perda de fundamento e situações objetivas de perda de fundamento. Então dá para dizer que em situações objetivas e claras é quase uma ciência exata de perda de fundamento. Já em outras situações é uma arte que você vai desenvolvendo com a experiência e acompanhamento. Mas e aí? Ficou claro? Compliquei as coisas? Por favor, comenta aqui embaixo se tem mais alguma situação que você também entende como perda de fundamento. E qualquer dúvida, também só deixar nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!